Meus queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo aqui do módulo de conectivos. Já vimos 3 e muitos conectivos, exemplos, e hoje nós vamos para os conectivos de síntese. Mas antes de mais nada, temos que circular Humberto Manarino, certo? Conectivos de síntese são normalmente utilizados ao fim dos parágrafos, a fim de retomar o que foi retratado no parágrafo ou concluir a linha de pensamento. Também são usados na primeira oração do quarto parágrafo, com o fito de retomar a tese. São eles desse modo, diante disso, nesse diapasão, portanto, entre outros. E aqui, antes da gente passar para os exemplos, eu quero falar para você disso de você usar a síntese ao final do parágrafo de desenvolvimento. Uma das coisas que faz você perder ponto na organização do seu texto é você acrescentar uma informação nova ao final do parágrafo de desenvolvimento. Seguinte, o desenvolvimento tem uma introduçãozinha, a elaboração e o fim. A introduçãozinha é aquilo que a gente chama de tópico frasal, que é a frase que vai resumir a ideia de todo o parágrafo. A elaboração são umas 2, 3 ou 4 frases que vão realmente ser a sua argumentação, e a última frase vai ser essa síntese. Se você acrescenta uma informação nova, fica capengando, fica informação demais e sem amarrar bem. Os conectivos de síntese são justamente para amarrar super bem a sua argumentação ao final dos parágrafos de desenvolvimento, para não ser informação nova, para ser exatamente a quantidade necessária para você arrasar. Show? São normalmente... já li? Vamos lá. 3 exemplos. Aqui, esse primeiro exemplo é como se fosse o início da proposta de intervenção, né? Conclui-se, portanto, que a invisibilidade dos idosos não só provém do ethos da juventude. Aqui falou do ethos da juventude antes, né? Senão seria do nada, não faz sentido. Como também é causadora de diversas doenças psicológicas nessa faixa de idade. Aqui, na verdade, poderia ser... até faz mais sentido ser a última frase de algum dos desenvolvimentos. Porque no desenvolvimento a pessoa pode ter falado do ethos da juventude e também da faixa etária, das doenças e tudo mais. E aqui, na última frase, curto e grosso, sintetizou toda essa ideia e tornou simples. Vamos lá. Depreende-se desse modo que os meios de comunicação em massa contribuem diretamente para a persistência do problema. Será que isso também se encaixa no fim de um parágrafo de desenvolvimento, talvez no início de uma conclusão, mas início da conclusão geralmente se usa mais. Depreende-se, portanto, que isso é um problema e deve ser resolvido, né? Aqui, como estava falando da persistência do problema, não deixou muito claro que medidas são necessárias para resolver esse problema. Então faz mais sentido isso daqui estar no fim de um parágrafo de desenvolvimento. Mas percebe que dos 2 jeitos você vai usar desse modo, portanto, dessa maneira. Dessa maneira, a linguagem erudita é utilizada como meio de demonstração de superioridade de um grupo sobre outro. Aqui, perfeitamente, é como se estivesse sintetizando toda a ideia de 3 ou 4 frases acima para dizer, não, é negócio de superioridade. Digamos que o início do parágrafo do desenvolvimento, você está abrindo o leque. Nas próximas frases você está realmente elaborando esse leque e no fim você está fechando, afunilando para que não fique nenhuma perninha capengando. Amanda Carvalho, Enem 2015, quarto parágrafo, conclusão. Ok? Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Portanto, eu estou juntando tudo. Pode-se perceber que as raízes históricas dificultam a erradicação. Ela está falando da erradicação, porque agora ela vai propor como erradicar, certo? Ou ao menos como reduzir. Então ela falou do portanto, as raízes históricas e ideológicas. Talvez, nos desenvolvimentos, ela falou das raízes históricas e as raízes ideológicas. E aqui ela sintetizou com 2 palavrinhas tudo o que ela falou nos desenvolvimentos. Uma ótima conclusão, é perfeitamente isso para você retomar a ideia antes de propor a intervenção, você dá uma retomada. Super simples, super sintética. Aqui ela usou só 2 palavrinhas que resumem muito bem o que ela provavelmente falou nos desenvolvimentos. Para que essa erradicação seja possível, ela vai falar propostas de intervenção. Como aqui são muitos, eu nem vou ler todas as propostas de intervenção, mas você pode pausar
e dá uma lida se você quiser. Ok? Cadê? Para que seja possível. Lembra do para que? É a finalidade, conectivo de finalidade que a gente viu no último vídeo. É necessário que tal e tal e tal. Ademais, conectivo de adição, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que, finalidade, seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Quem sabe dessa forma? Que forma? Da forma que eu falei aqui, Humberto. Justamente, obrigado, Amanda, por ter esclarecido. Quem sabe assim, o fim da violência deixe de ser uma utopia. Ana Beatriz no Enem 2015, segundo parágrafo, ou seja, primeiro desenvolvimento. Aqui ela usou nesse sentido. É a mesma coisa do outro sim, tá? E o outro sim, o negócio de adição, aqui ela também provavelmente está acrescentando alguma informação nova. Percebe que as mulheres têm sua imagem difamada e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral. Ela está sintetizando com outras palavras, por isso, nesse sentido. Show? Eu não encaixaria nesse sentido como síntese, não, porque é como se você estivesse acrescentando uma informação nova com outras palavras. Mas coloquei aqui também para mostrar que não existe uma categoria muito específica de cada conectivo. Não precisa ficar pensando, precisa de um conectivo de Santos agora. Não, velho. Conectivo que faça sentido no momento, tá? Não precisa se desesperar com decoreba, não. Dessa forma, que forma? A forma anterior para acrescentar nova. Conectivo, vamos pro conectivo, logo, sendo assim, assim como? Assim como eu acabei de dizer. Percebe? Muito conectivo. Ela não só escreveu a frase. Percebe? Tenta tirar o dessa forma, tenta tirar o logo, tenta tirar o nesse sentido e tenta tirar o sendo assim. E lê esse parágrafo. Vai ficar muito esquisito. Não tem um bate-bola de ideias. É só ideia atrás de ideia atrás de ideia. E não é isso que você quer. José Miguel Zanetti Trigueiros. Não sei se é italiano. Tanto faz. Eu falei como se fosse. Quarto parágrafo, ou seja, conclusão, proposta de intervenção. Portanto, ótimo, para reduzir drasticamente a violência contra a mulher, o para é justamente a visão de futuro. Ele começou com a visão de futuro e depois ele propôs a intervenção. Não importa a ordem que você dê, que você responda as 4 perguntas. Tem uma ordem clássica, né, que você deve dizer. Quem vai fazer o quê, como e para quê. Mas aqui ele inverteu, ele colocou primeiro o para, sem problema. No que se refere à punição, deve ocorrer, para aumentar o número de denúncias. Para não é um conectivo, né? Mas só estou mostrando a ideia de finalidade da pergunta que responde. Da pergunta que responde. Muito bom. E aqui uma visão de futuro. Todas essas medidas culminariam em mais denúncias, mais julgamentos e mais prisões, além de, adição, diminuir os futuros casos devido às prisões exemplares. Valéria, Nesse sentido, está sintetizando e resumindo com outras palavras a mesma ideia. A criação de leis como a do feminicídio e Maria da Penha foram essenciais para apaziguar os conflitos e dar suporte a esse grupo antes marginalizado. Ótimo. Diante disso é o que ela tinha falado antes. Terceiro parágrafo. Isso aqui não é uma conclusão, tá? Isso aqui é desenvolvimento. Então, o diante disso é diante disso o quê? Diante do que foi dito no segundo parágrafo de desenvolvimento. As famílias brasileiras e tudo mais. Então, ótimo. Nesse sentido aqui, está sintetizando tudo que foi apresentado anteriormente. Nesse sentido, a criação de leis como a do feminicídio foram essenciais. Porque aqui ela está falando que... Vamos ler o parágrafo? Melhor, né? Essa daqui vale a pena ler. As famílias brasileiras com acesso restrito à informação ou desavisadas a respeito dos direitos humanos continuam a pôr em prática atos atrozes em direção àquela que deveria ser o centro de gravitação do lar, a mulher. A violência doméstica, em especial física e psicológica, é praticada por homens com necessidade de autoafirmação ou sob influência de drogas, e faz milhares de vítimas diariamente no país. E aqui ela está sintetizando, está acrescentando a ideia da Maria da Penha, mas percebe que a Maria da Penha tem toda a relação com o que foi dito anteriormente. Ela não está falando algo do zero. Todo mundo percebe que a da Maria da Penha está retomando
a ideia de homens que acabam abusando das mulheres. Nesse sentido, a criação de leis como a do feminicídio de Maria da Penha foram essenciais para apaziguar os conflitos e dar suporte a esse grupo antes marginalizado. Conflitos que ela falou antes, o grupo que ela falou das mulheres, marginalizado que ela explicou o que era marginalização antes. Não acrescentou informação nova, simplesmente sintetizou com a ideia de nesse sentido. Isadora. Nesse ínterim, ela resolveu usar nesse ínterim. Ui, que chique! Né? Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Então, ó, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Você percebe que já dá até para você ter uma noçãozinha de qual parágrafo do desenvolvimento é, só pelo começo dele. Segundo a história, não começou com ademais, não começou com além de, não começou com nesse sentido, não começou com essas coisas. Então, tudo bem, faz sentido ser primeiro parágrafo do desenvolvimento, porque o segundo vai quase sempre começar com ademais, além de, etc, etc, etc. Segundo a história, blá, 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 e esse cenário, que cenário? Esse cenário que ela acabou de falar, juntamente com tal, e tal. Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita, à primeira vista. Ótimo, tá? Vamos lá. Sendo assim, percebe... eu já sabia que sendo assim, não podia ser nem introdução, nem primeiro de desenvolvimento. Talvez um segundo de desenvolvimento, ou no caso aqui, a conclusão em si. Sendo assim como? O que ele falou durante o texto inteiro, né? É indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e blá, 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 blá. Com o fito de finalidade, e é sempre bom você pausar e procurar os conectivos que a gente já viu, né? Com o fito de, para que o respeito às diferenças seja conquistado. Ademais, adição, a polícia civil e tal, e tal, e tal. De modo a, também é um negócio de finalidade. Isso vai acontecer de modo a quê? A incentivar denúncias em prol do combate à problemática. Grazie mille, mamma mia, muito obrigado. Eu espero que vocês não tenham escutado os vizinhos de cima soltando pecinha no chão. Porque eles têm 2 filhos e os filhos ficam soltando Lego no chão. Essas bandas de criança demônio. Não gosto delas. E eu espero que não tenha pegado no vídeo. Olha só, foi de novo. Você escutou? Se você não escutou, ótimo. Porque eu já tô, assim, por aqui com essas crianças. Enfim, só queria desabafar mesmo. Não sei quantas pessoas viram até aqui. Mas é isso. Beijos pra vocês.